Nós estamos aqui agora recebendo duas especialistas em homeopatia e fitoterapia, duas nutricionistas também. Nós vamos ter um bloco inteiro onde nós vamos conversar sobre as plantas medicinais e a evolução desse quadro, como está essa situação hoje, os tratamentos que nós podemos usar e os tratamentos que ainda são, digamos, inovadores nessa área. O que tem de mais usual que a gente pode ter acesso e também como está a pesquisa nesse sentido. Estamos falando aqui do Kachai Therapeutics. O Kachai fica aqui na rua Dario Pederneiras, no bairro Petrópolis, número 566. O Kachai é um centro terapêutico onde tem profissionais de iridologia, massoterapia, florais. É um dos centros terapêuticos maiores que nós temos aqui no nosso estado. E também tem um café orgânico, que é uma simpatia, fica aqui no térreo. Você pode trazer seus amigos e desfrutar aqui também. Mais informações, acesse o site www.kachai.com.br. Bom dia, amigas. Obrigada pela presença. Aqui ao meu lado está a doutora Márcia Guedes. A doutora Márcia é nutricionista, homeopata, também tem formação em psicoterapia reencarnacionista, florais de Bach, é mestre em Reiki e tem pós-graduação em dietoterapia infantil e em saúde comunitária. Hoje nós vamos falar muito sobre homeopatia aqui. Seja bem-vinda. E temos também aqui a presença de Gabriela Simonetti. A Gabriela também nutricionista, tem pós-graduação em nutrição clínica e também tem pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional, que agora está em andamento. Nós vamos falar sobre como está o estudo da fitoterapia e toda a evolução que esse conhecimento está trazendo para a medicina hoje, para uma medicina saudável, que é o foco do nosso programa, Medicina Saudável, para você, para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos. Bem, doutora Márcia, quando eu procuro um homeopata para fazer um tratamento, essa avaliação dos sintomas é muito importante. A gente chega até um quadro de avaliar o cliente emocionalmente também? É fundamental na homeopatia metafísica, a gente começa pelo emocional. Maravilha. Porque é na maneira que eu penso, é que eu vou adoecendo o meu organismo. São dois fatores, o meu pensar e a alimentação. A alimentação. Também. Então, dependendo do que eu como, eu vou ter reações no meu organismo, químicas que vão gerar algumas patologias. E a outra parte é o que eu penso, são sentimentos, correto? Esses sentimentos, vamos pensar numa raiva, certo? Perfeito. Ela vai... O que a raiva gera? Acidez. E essa acidez vai comer, né? Então essa acidez no nosso organismo vai destruindo. Elas vão para as articulações, vão para o rim, vão para o fígado, e aí esses órgãos vão adoecendo. Então na homeopatia a gente olha hoje o ser todo. Não é mais a dor aqui e a dor ali. A dor é o final da doença. Na real, ele já adoeceu há 10 anos atrás, em cima de uma mágoa, de um acidente, de uma perda. A Gabriela está se especializando em fitoterapia, mas é muito competente em nutrição funcional também. O que é nutrição funcional, Gabriela? Então, a nutrição funcional é uma linha dentro da nutrição que busca olhar o indivíduo no seu todo e individualizar a pessoa, né? Então, a gente busca fazer um tratamento direcionado, através da análise de sinais, sintomas, né? E ir na causa, tentar buscar a causa, né? E dar o olhar da nutrição para tentar reverter esse processo, né? E é isso. Por exemplo, eu posso apresentar um quadro de ansiedade ou depressão e também procurar um nutricionista funcional? Com certeza. Excelente. Como nós somos um todo, né? E como a doutora Márcia falou anteriormente, é muito importante essas questões do emocional. E a depressão tem pesquisas bem atuais mostrando que a culpa é um sentimento muito forte por trás da depressão. E às vezes esse sentimento ele está, né, inconsciente. E através até você conversando com o paciente no consultório, você pode perceber que através de alguns sintomas que ele coloca para você, você vê que tem um sentimento de culpa por trás. É claro que na nutrição a gente vai focar na parte alimentar, de fitoterapia, de suplementação,
né? Mas nada impede que você possa trocar uma ideia com o paciente para despertar essa consciência, que é muito importante. E grande parte dessas culpas que a gente carrega são diretamente relacionadas à alimentação, não é verdade? Bem, no próximo bloco a gente continua com essa conversa, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão das plantas na nossa saúde, seja através da homeopatia ou da fitoterapia. Já voltamos. Voltando aqui para a nossa sala de visitas, e a conversa estava ótima, nós vamos agora perguntar aqui para Gabriela Simonetti, que é nutricionista e com várias especializações, e uma delas que está cursando em fitoterapia funcional. E os sintomas que vêm junto quando o cliente vai te visitar são todos analisados. Você parte do princípio da alimentação. Você já emprega os fitoterápicos? Como é isso? Como ocorre esse processo com relação aos fitoterápicos e a alimentação? E o cardápio, digamos assim. Ok. Bom, Carla, como eu sou nutricionista, né, a base do tratamento vai ser sempre a alimentação. E você pode usar o benefício da planta como alimento mesmo. Então, a gente vai priorizar sempre dessa forma. E a fitoterapia, ela entra como um aliado nesse processo todo, né? Então, um exemplo é você pega um paciente com depressão ou sintoma de ansiedade, né? A gente tem que entender a bioquímica que está por trás desse processo para você poder atuar no ponto certo, no gatilho certo. Então a gente sabe que no processo de depressão tem processo inflamatório envolvido, pode ter um processo de estresse, uma sobrecarga hormonal que está envolvida, falta de alguns nutrientes e de precursores dessa serotonina, que é a substância que deixa a gente feliz e com bem-estar. Então a gente vai atuar nesses pontos, né? Fornecendo nutrientes, colocando plantas que vão adaptar esse cortisol, plantas anti-inflamatórias a gente poderia usar. Então é muito importante na fitoterapia e na nutrição também, você entender essa parte, né, de quais são os gatilhos para aquela patologia. Complementando, doutora Márcia. Ela coloca assim do gatilho e do final, né? Tratar o todo. Ela está preocupada, não é só com a dor tal, sintoma tal. É lá na base e fazer todo o processo hormonal, digestivo e curar toda essa frequência, inclusive emocional. Porque a planta faz isso. Ela mexe com o nosso emocional, ela mexe com o nosso sintoma. Porque a homeopatia é a planta hiperdiluída, só energia, mas a base saiu da fitoterapia. A primeira gota, claro, é que na homeopatia se trabalha com plantas, minerais e animais. Então, essa base é a energia que vai nos curar. Nós temos que equilibrar aquele primeiro sentimento que gerou toda a acidez, que adoeceu o fígado. Então, é a consequência, essa que nós estávamos explicando. Então, esse sintoma se consegue com as plantas e sem toxicidade, desde que a dose esteja correta. Isso é importante a gente frisar para vocês, que as plantas também têm um nível de toxicidade, elas têm que saber serem utilizadas, têm que ser prescritas. Elas deixaram bem claro aqui que elas vão solicitar exames além da avaliação que vão fazer no momento. Então, é uma medicina. Nós falamos antes de duas homeopatias, aquela dor versus remédio. Eu cheguei agora aqui e eu estou com um problema sério, né, de saúde. A homeopatia também trata disso. E a metafísica foi mais ou menos o que a doutora já tinha me comentado, né? É que assim, ó, a gente usa a expressão, né, homeopatia alopática, que é, tô com dor tal, tomei tal remédio, tirei a dor. Né? Isso é possível também. É possível, é a que é a mais usada, é a mais conhecida, que se pega aqueles livrinhos, né? E tal, aqui, toma tal, resolve, né? Só que ela retorna daqui a um tempo,
porque eu não tratei a causa. Certo? Então, hoje se fala em homeopatia metafísica, tem cursos específicos, né? Pós-graduação. Por quê? Porque nós estamos vendo o todo, o energético da pessoa. Qual foi o sentimento, qual foi a energia, qual foi a sensação que gerou isto. E isto a homeopatia faz. E sem toxicidade, desde que não se faça loucuras, né? Por isso as doses. A diluição não tem o composto mais físico, mas a energia vibra removendo. Todos conhecem o reiki, o passe, é uma energia, correto? A homeopatia trabalha com essa energia, só que a planta me dá a energia que vibra em tal frequência. Ela coaduna a onda e leva essa doença para fora do meu corpo. E vibra o meu mental, me tirando daquela tristeza ou daquele sentimento que gerou aquela vibração que fez adoecer o órgão X. Você faz o exame e não tem nada físico, mas tem toda a sintomatologia energética. Consegui passar? Conseguiu, sucesso, maravilha. Olha só, Gabriela, eu gostaria de te perguntar assim, nós como comunidade nos afastamos muito da natureza. A gente veio para cidades e hoje parece surreal a gente usar plantas para se tratar, enfim, não é com esse objetivo que o cliente te procura, ainda mais que tu trabalha com a nutrição funcional, né? Sim, mas a planta ela acaba sendo um ótimo coadjuvante no tratamento nutricional, né? Dá um aporte muito importante, porque você consegue minimizar às vezes o efeito, por exemplo, de um estresse, de uma sobrecarga. Muitas vezes a gente não consegue acessar com o paciente a causa verdadeira, então a gente acaba tentando minimizar, né, alguns processos que estão ocorrendo, né, como esse que eu coloquei do estresse. Você pode usar uma planta que faça uma adaptação desse hormônio. Se você é uma pessoa muito atarefada, né, com uma rotina muito pesada, você usa uma planta que faça com que esse cortisol fique mais equilibrado e aí os efeitos dele vão ser minimizados. Você trata crianças no seu... Tem crianças? Sim, em menor quantidade, meu foco maior é adulto, mas a gente trabalha assim. As crianças estão sofrendo muito, né, nos momentos atuais, né? Sim, eu como nutricionista, né... É muito difícil. Muito complicado, porque a gente tem uma demanda muito grande de produtos industrializados, processados. E, Carla, eu acho que as coisas estão muito invertidas, porque eu tenho um filho pequeno de 1 ano e 9 meses e a gente vê que tem um preconceito, até se você quer cuidar da alimentação dele, né, não quer fornecer alguns tipos de alimento ou até restringir em algum evento social, não deixar comer, até porque ele não tem muita consciência do que é um alimento ou outro, né? É difícil para a mãe e para a criança. É muito complicado, mas assim a gente tá firme na causa, né? Então tem que se manter forte. Doutora Márcia, gostaria de deixar uma mensagem para nós a respeito do tratamento homeopático para o cliente. Em que momento a homeopatia pode fazer parte da sua vida, por exemplo, e te tornar uma pessoa mais leve, mais feliz, mais saudável? Que momento seria esse? Quando que eu posso... Quando eu detectei um sintoma ou uma angústia, que momento procurar? Sempre. Sempre. Hoje nós estamos tratando os casais antes de ter filhos, para desintoxicar e ter crianças mais saudáveis. Nós conseguimos limpar as energias e com isso gerar células mais saudáveis e resistência, menos asma, menos sinusites, alérgicos, tudo em cima da homeopatia. Sensacional. Então, sempre, para tudo, hoje nós usamos homeopatia, inclusive doenças graves, desde que elas tenham sido, os sintomas apareceram. Vou dar um exemplo, né? Câncer, certo? Para você ter um câncer, ele leva 20 anos, correto? 30 anos. Só que os sintomas emocionais e os sintomas da doença já se manifestaram lá no começo. É aí que entra o diagnóstico dos sintomas, né? Esse é o diferencial. Eu não tenho no físico, eu tenho no energético. E a homeopatia trata antes de virar na matéria, no corpo. Alguma mensagem para nós, doutora Gabriela? Bom, eu acho que o importante é a gente olhar para dentro, né?
e fazer essa reflexão que a doutora Márcia falou, da gente entender a verdadeira causa, que eu, apesar de ser nutricionista, a gente começa a tratar um paciente e acaba vendo, a gente vai, faz de tudo, mas chega um ponto que parece que a gente não tem mais opções e mais ferramentas para isso. Porque às vezes a causa está na sua alma, então você tem que... Essa caminhada nossa aqui é para identificar esses processos, essas sombras, né? E poder trazer luz para elas. Então, né, luz para todo mundo, que a gente possa seguir nessa caminhada. Gente, o programa foi lindo, a entrevista foi maravilhosa e até mesmo emocionante, eu achei. Espero que vocês possam ter entendido a dimensão desse trabalho maravilhoso da homeopatia, da fitoterapia e a dimensão da importância que é olhar para a gente mesmo e cuidar da gente. A responsabilidade da nossa saúde não é do médico, é nossa, da nossa vida também. E as amadas aqui avalizam isso. A gente tem que se cuidar porque isso é amor próprio, né? E é isso que nos torna mais felizes, mais vibrantes.